18 horas e 31 minutinhos, nós estamos de volta e agora nós vamos para o quadro Sob a Luz do Evangelho. Sob a Luz do Evangelho, um diálogo cristão sobre assuntos do nosso dia a dia. Aqui no Opinião Cristã. Agora então, no nosso quadro Sob a Luz do Evangelho, nós estamos aqui com o apóstolo Marcelo Travagini, da Igreja Presbiteriana Apostólica, que faz um trabalho abençoado com os nossos irmãos ali da região do bairro da Vila das Mercês, na zona sul da capital. Seja muito bem-vindo, querido apóstolo Marcelo. Muito obrigado, pastor Juraci, pela oportunidade. Eu agradeço à Rádio Musical também por essa rica oportunidade e a todos aqueles que estão conosco, nos ouvindo nessa noite. O meu muito obrigado também. Alegria para nós poder recebê-lo, poder conhecê-lo, viu? O programa Opinião Cristã tem sempre a alegria de receber pastores, apóstolos, bispos, obreiros, servos e servas do Senhor para esse momento tão especial que é o quadro Sob a Luz do Evangelho. Querido, nós queremos pedir ao Senhor que apresente aí a história, a sua trajetória aí na fé, no ministério. Ok. Bom, pastor, eu sou uma pessoa que já sou de família cristã, Toda a família pro lado de mãe já vem de uma igreja, de uma história dentro da igreja evangélica. Sim. Porém, quando eu estava assim na adolescência para a juventude, eu acho que isso é algo até que normal, Uhum. Aparece aquele ponto de interrogação, como que será que é lá fora? Então eu deixei a igreja, deixei as coisas de Deus e fui tentar descobrir como que é lá fora, Essa é o início da minha trajetória e posso dizer a todos que estão aí conectados, que estão aí nos ouvindo, os ouvintes, que não foi uma experiência assim muito legal. Lá fora eu conheci a bebida alcoólica, conheci os vícios, conheci as drogas e dei trabalho, pastor, para a minha família durante o período em que eu estive afastado, então, dos caminhos do Senhor, Mas graças a Deus que Ele não havia se esquecido de mim. Hoje nós temos um slogan na nossa igreja que é Filho, volta para casa. E isso aconteceu um dia que eu fui para um bar, estava embriagado já com alguns amigos e um desses amigos me pediu para levá-lo até a casa dele. A princípio fiquei um pouco temeroso porque eu sabia que a esposa dele era evangélica, ela era uma crente e eu sabia que ela assim não gostava que ele também era desviado da Igreja Batista, um servo de Deus da Igreja Batista, mas estava também na mesma situação que eu. Ele já era bem mais velho e ela então ficava um pouco assim nervosa com as pessoas que participavam das bebidas com ele, Eu sabendo disso, eu falei, não vou te levar lá, porque a sua esposa vai brigar comigo. Mas ele insistiu tanto que eu acabei levando até a porta da casa dele e ali ele me fez um convite. Ele disse, se você vier aqui hoje à noite na minha casa, vai ter uma oração aqui, os crentes vão orar por você e vão expulsar o demônio de você. Naquele momento, pastor Juraci, eu fiquei muito, mas muito chateado, porque embora eu estivesse afastado da igreja, afastado de Jesus, eu entendia muito bem o que é que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que eu estava com o demônio dentro de mim e eu não aceitava aquilo. Mas aquele foi um convite do próprio Deus me chamando para voltar para casa. Era Deus falando comigo, filho, volta para casa. E naquele dia, então, eu
depois de melhorar um pouquinho, já perto do horário que ele havia convidado, eu fui até a casa dele, onde estava acontecendo um culto doméstico. E ali, então, eu participei daquele culto. Foi feito o apelo, né, ao final da ministração. E naquele dia, então, eu voltei para Jesus. No ano 1995, estava eu retornando para casa, voltando como o filho pródigo, né? Voltando para a casa do pai. E o seu chamado ministerial, como que aconteceu? Bom, o Senhor, a partir do momento que eu retornei para a casa do pai, eu comecei a perceber que tudo que era ministrado, tudo que era falado, tinha um gostinho de quero mais. Eu queria me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E fui em busca disso. Procurei saber como que eu poderia me aprofundar. E na igreja que eu estava frequentando, uma igreja presbiteriana, ali foi falado sobre um curso que teria de liderança cristã e tal. E aí eu me interessei por esse curso, pedi ao pastor, eu posso participar? Ele não entendeu muito bem, porque eu estava recém-convertido, né? Mas ele foi muito sábio, e o Espírito Santo, eu creio que foi o Espírito Santo que fez com que ele permitisse que eu continuasse, que eu fizesse parte, né, daquele curso de liderança cristã. E eu então me apaixonei pelas aulas, pelo conteúdo, me apaixonei pelo professor que estava ministrando. Ele tinha um conhecimento maravilhoso, sabe, uma didática tremenda. E então eu perguntei para ele onde ele dava aula. Ele falou, né, uma faculdade teológica. E aí então aquilo ardeu dentro do meu peito, aquela vontade de conhecer mais ao Senhor. Eu procurei a escola de teologia, me matriculei. E a partir dali, quando eu fui, a cada ano que passava, né, eu fui para o curso bacharel em teologia. Cada ano que passava, eu ia sentindo a necessidade de pôr para fora aquilo que eu estava aprendendo ali naquela escola, né? Então, o pastor da igreja, que me amava muito, começou a abrir a oportunidade para que eu fizesse abertura de culto, para que eu fizesse alguma coisa, né? Uma ministração de prosperidade e até mesmo a ministração da palavra. E foi ali quando eu tive a minha primeira oportunidade que então eu senti que eu estava sendo chamado mesmo para o ministério, né? Pastor, antes de nós irmos para uma palavra de reflexão, um devocional, o senhor tem um testemunho que o senhor pode contar para nós aí, para o povo, para os nossos ouvintes? Sim, o testemunho faz parte desse tempo que eu falei, desse dia em que eu estava bêbado. O meu amigo pediu para que eu o levasse até a porta da casa dele. E quando ele falou, vem aqui à noite que os crentes vão orar e vão expulsar o demônio, eu fiquei muito triste, até meio bronqueado com ele, e subi para minha casa. E quando eu me deitei, porque isso era uma coisa que costumava fazer, eu sempre, depois de ter bebido já bastante, a bebida era muita, né? Então eu acabava que desmaiando na cama. E só que aquela tarde foi uma tarde especial, porque eu não consegui desmaiar. Ficava uma voz, mas não era uma voz de muitas águas, como muita gente pensa, que quando Deus vai falar é uma voz de muitas águas. Não, era a voz do Aparecido, do seu Aparecido, o meu vizinho. Eu o ouvia dizendo, vem aqui que os crentes vão orar e vão expulsar o demônio de você. E eu, então, não conseguia dormir. Ficava rolando, pastor Juraci, a tarde toda rolando e aquela voz me incomodando. E quando deu ali perto de umas 7h30, eu disse para minha esposa, eu vou lá na casa dos vizinhos ali, né? Que vai ter um culto, e eu fui convidado.
E a minha esposa já sabia que a minha rotina era mais ou menos essa. Eu saía de manhã, ficava até a tarde, quando não aguentava mais eu subia, dava aquela dormida, aquela desmaiada. Quando eu acordava de novo, eu voltava para o mesmo lugar e só ia chegar de madrugada. Então ela sabia, a minha rotina era essa. E aí ela me disse: eu sei onde é a sua igreja e eu vou lá te buscar depois, mas na madrugada, né? Mas de fato eu estava sentindo Deus me chamando através daquela voz. E eu realmente fui até aquela casa e o culto aconteceu. E quando foi feito o apelo, pastor, eles me pediram para que eu ajoelhasse na sala da casa. E todas aquelas pessoas que ali estavam impuseram as mãos e começaram a orar por mim. Porque todos já me conheciam e sabiam da minha vida, sabiam das dificuldades da minha esposa, que casou-se talvez precipitadamente, né? Não procurou me conhecer direito, não sabia ao certo o que ela estava fazendo. Então, logo após o casamento, foram 5 anos, né, de grande sofrimento para ela por conta disso, né? Eu não parava em casa, eu só ficava no bar, nas drogas, né? Então, mas naquele dia, então eles sabendo daquilo, todas aquelas pessoas que eram da vizinhança, me conhecendo também, impuseram as mãos e começaram a orar por mim. E pastor, eu que estava ainda embriagado, a gente sempre fala isso no testemunho, eu precisaria ficar uns 3 dias para ficar sóbrio. Sim. Tamanha era a ingestão de álcool e de drogas que eu fazia diariamente. Mas naquele momento, quando eles oraram por mim, foi como se Deus tivesse colocado a mão dele assim dentro de mim e arrancado tudo aquilo que estava lá dentro. Lavou. E eu lavou. E eu fiquei assim sóbrio como eu estou aqui agora, como nós estamos aqui agora. E uma daquelas irmãs, né, que estavam ali orando, olhou para mim e disse: você vai ser um pastor. E eu confesso que eu não entendi muito o que ela queria dizer, porque a igreja que eu frequentava antes, que a minha família frequentava, o nome lá é Ancião, Congregação Cristã do Brasil, né? Então, não sabia ao certo o que era um pastor, mas ela falou: você vai ser um pastor. E a partir daquele dia, no mesmo dia, eu pedi para que eles continuassem ali, subi correndo e falei para minha esposa: vamos lá, porque você precisa aceitar Jesus, Ele é maravilhoso e você precisa aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, né? Glória a Deus. Pastor, que bênção, graças a Deus por pessoas que se entregam ao Senhor de maneira grande, poderosa, completamente, e Ele pode transformar e instrumentalizar pessoas como o nosso querido apóstolo Marcelo. Nós vamos agora para o nosso devocional. Ok. Reflexão cristã. Pensamento sobre fé e esperança no Opinião Cristã. Bom, queridos, eu fui convidado então para falar aqui. Eu vou aproveitar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, o versículo 28, 29 e 30, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me lembro exatamente desse testemunho que eu acabei de contar. A mensagem que foi pregada naquele dia foi essa: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus estava ali me fazendo um convite.
E os convites na minha vida já tinham sido muitos. Muitas pessoas já tinham me convidado para ir para a Igreja Católica. E eu, inclusive, fui. Muitos já tinham me convidado para ir buscar a libertação daquelas drogas, da bebida, no centro espírita, e eu já tinha ido também. Alguns me levaram até mesmo para o centro de matizes africanas, não é? E eu parei lá também. Mas, naquele dia, não foi um amigo humano, uma pessoa qualquer que estava me convidando. Era o próprio Senhor Jesus que estava dizendo para mim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. A verdade é que eu estava cansado. Aquela vida não era a vida que eu tinha escolhido para mim. Eu sempre, como disse, fui de uma família cristã, de uma família assim normal, uma família que tem bons princípios. Mas eu fui acometido com esse problema, né, do alcoolismo, do vício nas drogas, e não conseguia sozinho sair desse vício. Talvez alguém que esteja aí me ouvindo no seu carro, na sua casa, ou talvez você que esteja acompanhando pelas redes sociais, esteja passando por um momento parecido com esse, ou quem sabe tem um parente na sua casa, na sua família, que enfrenta esse mesmo drama, esse mesmo dilema. Não desista dessa pessoa, porque Jesus não desistiu de mim. Naquele dia Jesus falava para mim: vinde a mim que eu te aliviarei. Jesus tem alívio para você que está conectado conosco. Jesus tem aquilo que você precisa para mudar, para transformar a tua história, para transformar a tua vida, a tua existência. E eu creio que se você ouvir esse convite que Ele está fazendo para você hoje, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, você vai sentir esse alívio chegando, como eu senti, aquela mão tirando de mim todo aquele peso da bebida alcoólica, todo aquele peso das drogas. E você vai aprender o versículo 29 que diz: tomai sobre vós o meu jugo. Há quem diga que Jesus era carpinteiro, filho de carpinteiro, e que era especialista na construção do jugo, aquele instrumento que coloca-se no boi, né, para arar a terra. Talvez o que os concorrentes tinham era um jugo pesado, um jugo que machucava, mas Jesus estava prometendo que ele colocaria o jugo dele e queria também que as pessoas aprendessem com ele, que é manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma. Mas ele justifica o porquê. Qual é o motivo desse convite? Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O interessante é que Jesus não diz que ele vai tirar o jugo do inimigo pesado, o fardo do inimigo pesado, mas ele propõe substituir, tirar aquilo que o inimigo colocou, que você não aguenta, que você já pode estar aí há muito tempo tentando se libertar dessas coisas e não consegue. Mas ele sabe que se ele só tirar o fardo do inimigo, você não vai conseguir caminhar sozinho. Por isso ele tira do inimigo e ele coloca o jugo dele. O jugo dele é suave, mas é necessário que o jugo de Jesus venha sobre a nossa vida. Porque através do jugo que Jesus coloca, ele consegue nos conduzir, ele consegue nos dirigir para fazermos a obra. Aquela obra que o boi faz, aquela obra que o animal ali do campo faz, Jesus, ele quer colocar em nós o jugo para que a gente possa fazer também a obra necessária e ajudar muitas pessoas que vão cruzar o nosso caminho. Então, receba aí essa palavra no seu coração, medite nessa palavra e que Deus possa falar com você assim como falou comigo há alguns anos atrás. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, pastor, o apóstolo Marcelo Travagini, né? Travagini. Qual que é o endereço da sua igreja? Nós estamos em Vila das Mercês, a rua Dom Vilares 1004,
Fica ali entre Anchieta e entre a Avenida do Cursino, Imigrantes, né? O Vila das Mercês é próximo do Sacomã, na região do Sacomã. Sim. Passa o endereço de novo, por favor. É Rua Dom Vilares, 1004, em Vila das Mercês, ali na zona sul da cidade de São Paulo. Quais são os dias e horário de culto? Sexta-feira nós temos o culto de libertação, culto da vitória. Domingo são 2 cultos, às 9 da manhã e às 18 horas. Venha nos fazer uma visita, que vai ser uma grande alegria poder te dar um abraço ali. Rede social do senhor, da igreja? É a Igreja Presbiteriana Apostólica. Então a sigla é ipa.sp. IPA de Igreja Presbiteriana Apostólica.sp. O meu é Marcelo A. Travagini. É de Marcelo Augusto Travagini, né? Marcelo A. Travagini. @ Marcelo A. Travagini, tudo junto. Você pode seguir aí no Instagram o nosso querido irmão. Apóstolo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, pastor Juraci, ao senhor, à sua equipe, à sua igreja, a quem está me dando essa oportunidade, né? Glória a Deus. A Rádio Musical e a todos esses ouvintes que pararam ali para nos ouvir. Olha, eu quero pedir a você também, siga lá o Opinião Cristã, tá bom? Siga lá no Instagram, o arroba é opinião.cristã. Opinião.cristã. Siga o Instagram do nosso programa e também o meu arroba é juraci.alves.2209. juraci.alves.2209. Você pode nos seguir lá no Instagram. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Amanhã nós estamos de volta. Obrigado ao Tiago, que sempre está nos ajudando com eficiência ali nos botões da Rádio Musical. E você de perto, de longe, que esteve aí nos ouvindo, Deus abençoe a sua vida e eu profetizo na sua história vitórias inefáveis, e o que o coração não percebeu, Deus fará na sua vida e na sua história. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Opinião Cristã pela Musical FM.